universo está caindo. E se eu te dissesse que neste exato instante você está caindo? Não só você. Também sua casa, sua cidade, o planeta inteiro. Até mesmo o Sol, as estrelas e as galáxias mais distantes. Tudo, absolutamente tudo está caindo. Mas não sentimos isso. Não ouvimos o vento, nem vemos o chão se aproximar. E, no entanto, estamos em uma queda constante. Uma que nunca termina. Neste vídeo vamos descobrir, com calma, por que o universo inteiro está caindo. Você não precisa saber física nem fórmulas. Apenas relaxe, deixe sua mente flutuar e ouça como a gravidade, essa força silenciosa que mantém tudo unido, molda cada canto do cosmos. Da maçã que cai no chão, aos planetas que giram em torno do Sol. Todos seguem o mesmo princípio: cair eternamente, mas sem tocar o solo. Você verá como os astronautas flutuam, porque também estão caindo. Como as estrelas nascem de nuvens que desmoronam sobre si mesmas. E como até mesmo as galáxias se mantêm unidas graças a essa dança invisível. E além de tudo isso, o próprio universo, em sua expansão, segue um delicado equilíbrio entre cair e crescer. Então, acomode-se, respire fundo e deixe a curiosidade levá-lo. Hoje, você entenderá de forma simples e tranquila, porque nada no cosmos está parado, e como essa queda eterna é, na verdade, o que mantém toda a existência viva. E se você gosta dessas viagens pelo espaço e pela ciência antes de dormir, inscreva-se para nos acompanhar nas próximas viagens. Quando ouvimos a palavra cair, a primeira coisa que imaginamos é algo descendo, uma folha flutuando no ar, uma pedra soltando-se da mão, ou uma pessoa dando um passo em falso. Para nós, cair significa mover-se para baixo, em direção ao chão. Mas, se você parar um momento para pensar, o que é exatamente baixo? E para onde algo está realmente caindo no universo, onde não há nem em cima nem embaixo? Essa é a primeira curiosidade que vamos explorar. Na vida diária, cair é uma sensação que todos conhecemos. Sentimos a aceleração, o vazio no estômago, o impulso de nos agarrar a algo. É um movimento tão natural que nem o questionamos. No entanto, quando tentamos defini-lo, as coisas se tornam mais interessantes. Porque cair nem sempre significa ir para o chão. Na verdade, cair significa ser arrastado pela gravidade. A gravidade é essa força invisível que faz com que as coisas se atraiam entre si. Cada objeto com massa, de uma pedra a uma estrela, tem sua própria atração gravitacional. Quando algo cai, o que está ocorrendo não é que procure o chão, mas sim que está sendo acelerado em direção ao centro de outro corpo. É por isso que dizemos que uma maçã cai em direção à Terra, mas também podemos dizer que, de certa forma, a Terra cai em direção à maçã. A diferença é que a Terra é tão grande que seu movimento é imperceptível. Se você pudesse olhar todo o processo do espaço, veria que não existe em cima nem embaixo. Existem apenas trajetórias, movimentos e curvas. A maçã não desce, a Terra não sobe. O que ocorre é que ambas as massas se atraem mutuamente e se aproximam uma da outra pelo efeito da gravidade. Isso é cair, mover-se livremente sob a atração de outro corpo. Em física, isso é chamado de queda livre. É um termo simples que descreve algo profundo. Um objeto em queda livre não está sendo sustentado nem freado por nada. Apenas é levado pela gravidade. E aqui vem a parte curiosa. Se tudo o que cai livremente está sendo acelerado pela gravidade, então, tecnicamente, não sente seu próprio peso. É por isso que os astronautas parecem flutuar no espaço. Não porque não haja gravidade, mas porque estão em um estado de queda contínua. Imagine que você lança uma pedra de um penhasco. No início, ela cai direto para baixo.
Mas se você a lançar muito rápido, com velocidade suficiente, a pedra nunca chega a tocar o chão. A terra se curva sob ela no mesmo ritmo em que a pedra cai, e o resultado é que a pedra acaba caindo ao redor do planeta. Isso é uma órbita. O satélite não está parado nem flutuando. Está caindo constantemente, mas o faz de tal forma que nunca se aproxima mais do chão. É como se estivesse eternamente caindo e falhando em colidir. Essa ideia pode parecer estranha, mas é fundamental. Quando você entende que a queda nem sempre é para baixo, mas para um centro de atração, muitas coisas começam a fazer sentido. Os planetas, as luas, os cometas, todos estão caindo. E nós também. O problema é que estamos tão acostumados a viver sobre uma superfície que nos freia, que esquecemos como é realmente sentir o cair. Se a Terra desaparecesse de repente sob seus pés, apenas por um instante, você sentiria o que um astronauta em órbita experimenta: a sensação de ausência de peso. Não porque a gravidade tenha desaparecido, mas porque você estaria caindo junto com todo o resto. Sem resistência, sem chão que o empurre para cima, sem peso. Esse estado de equilíbrio, onde você não sente a atração do chão, nem o empurrão do ar, é o mais próximo que temos da verdadeira queda livre. Na vida cotidiana, confundimos cair com bater. Mas o impacto não é a queda em si, é o final dela. Cair, em essência, é mover-se seguindo o fluxo natural da gravidade, assim como a água corre por uma encosta. Quando algo cai, simplesmente está obedecendo à forma como o universo funciona. Agora, pense nisto. Não apenas os objetos pequenos caem em direção aos grandes. Os grandes também caem uns em direção aos outros. A Lua cai em direção à Terra. A Terra cai em direção ao Sol. E o Sol cai em torno do centro de nossa galáxia. Em qualquer escala, o que mantém tudo em movimento é a mesma ideia: a queda contínua guiada pela gravidade. O interessante é que, embora caiamos o tempo todo, não notamos isso. Quando você está sentado em casa, acredita estar parado, mas na verdade a Terra gira sob seus pés, move-se ao redor do Sol, e o próprio Sol viaja pela galáxia. Todo esse movimento é uma forma de queda, uma dança gravitacional sem pausa. A única razão pela qual não a sentimos é porque nos movemos junto com tudo o que nos rodeia. Você poderia imaginar isso como se estivesse dentro de um elevador em queda livre. Se todo o elevador, e você dentro dele, cai no mesmo ritmo, você não sentirá o movimento. Tudo parece flutuar, porque nada resiste. Essa é a paradoxo da queda. Quando tudo cai junto, a sensação desaparece. E aqui é onde o conceito se torna ainda mais fascinante. Porque se cair significa ser levado pela gravidade, então o ato de cair não é uma exceção, mas sim a regra. É o estado natural do movimento no universo. Cada estrela, cada planeta e cada partícula está participando desse mesmo processo, do mais pequeno ao mais imenso. Quando você vê uma folha deslizar pelo ar, ou uma gota de chuva escorrendo pela janela, você está vendo uma pequena versão de um fenômeno universal. É a mesma lei que faz com que as luas girem, que as galaxias se mantenham unidas e que o céu noturno tenha forma. Tudo está caindo, o tempo todo. A diferença é a escala, o contexto e a forma como o percebemos. Assim que, da próxima vez que você ouvir a palavra cair, pense além do chão. Não se trata apenas de algo que desce. É uma história sobre como o universo se move, como se conecta e como cada coisa, de uma pedra a um planeta, está seguindo o mesmo caminho invisível traçado pela gravidade. Cair, no fundo, não é uma queda para baixo. É uma queda para dentro, em direção ao centro de algo maior, em direção ao coração invisível que sustenta tudo o que existe.
Imagine por um momento que você solta uma pedra. Não pensa em mais nada. Apenas observa como ela desce. Parece algo simples, mas por trás desse movimento tão comum se esconde uma das forças mais misteriosas e universais que existem: a gravidade. Podemos dizer, em poucas palavras, que a gravidade é a razão pela qual as coisas se atraem entre si. Tudo o que tem massa, por pequeno ou enorme que seja, exerce uma atração sobre todo o resto. É uma espécie de laço invisível que une o universo. Você atrai a Terra com a mesma intensidade com que a Terra o atrai, embora, claro, a diferença de tamanho faça com que você seja quem acabe se movendo. Esta ideia foi o que tornou Isaac Newton famoso há séculos. Ele observou que a mesma força que fazia uma maçã cair no chão também era a que mantinha a Lua em sua órbita. Ou seja, não existem duas leis separadas, uma para a Terra e outra para o espaço. É a mesma gravidade agindo em todos os lugares, apenas em escalas diferentes. Mas o curioso é que, embora falemos de força, a gravidade não se sente como algo que o empurra ou o puxa diretamente. Na vida cotidiana, o que sentimos como peso não é realmente a gravidade puxando-nos, mas sim o chão empurrando-nos para cima. Parece estranho, mas é verdade. Se você está de pé agora mesmo, a gravidade está tentando fazê-lo cair em direção ao centro da Terra. Mas o chão se interpõe. Essa pressão que você sente em seus pés, esse esforço do corpo para se manter em equilíbrio, é o que chamamos de peso. Agora, se você tirasse o chão, se não houvesse nada para freá-lo, você deixaria de senti-lo. Você estaria em queda livre e, nesse instante, perderia completamente a sensação de peso. Não porque a gravidade tenha desaparecido, mas porque nada está resistindo a você. Cair é, de certa forma, parar de lutar contra a gravidade. Pense nisso como quando você sobe em uma montanha russa. Durante os segundos de queda, você sente que o corpo flutua, que o estômago sobe. Não porque a gravidade tenha parado de agir, mas porque você está se movendo ao ritmo dela. Você não está mais pressionando o assento com força. Ambos, você e o vagão, estão caindo juntos. Essa sensação tão fugaz é o que os astronautas sentem o tempo todo no espaço. Muita gente acredita que na Estação Espacial Internacional não há gravidade. Mas isso não é verdade. Nessa altitude, a gravidade continua sendo quase tão forte quanto na superfície. A razão pela qual eles flutuam é porque tudo, a estação, os objetos e os astronautas, está caindo ao mesmo tempo ao redor da Terra. Ninguém nota a queda, porque tudo se move igualmente. É o exemplo perfeito do que chamamos de queda livre. Então, por que dizemos que a gravidade puxa? Porque em nossa experiência, o que notamos é a resistência do chão ou do ar. Mas a gravidade não empurra nem puxa no sentido comum da palavra. É mais correto pensar nela como uma espécie de curvatura do espaço. Imagine que o espaço não é vazio, mas sim um grande tecido invisível que pode ser dobrado. Quando você coloca algo com massa sobre esse tecido, como uma esfera pesada sobre um lençol, o tecido afunda um pouco. Se você deixar rolar uma bolinha de gude perto dessa esfera, a bolinha não é puxada diretamente. O que ela faz é seguir as curvas que o tecido tem ao redor da esfera. Essa é uma maneira simples de visualizar o que Einstein explicou. A massa de um objeto deforma o espaço que o rodeia, e essa curvatura é o que guia o movimento dos demais objetos. De modo que, em vez de imaginar uma força misteriosa empurrando ou puxando, podemos pensar no espaço como uma paisagem curva, onde tudo se move seguindo os caminhos mais naturais. Se a Terra gira ao redor do Sol, não é porque uma corda invisível a mantenha amarrada, mas porque o Sol curvou o espaço ao seu redor.
e a Terra desliza por essa curva. Essa imagem pode soar abstrata, mas na verdade é muito intuitiva. Se alguma vez você viu uma bola rolar no interior de um funil, terá notado que ela gira repetidamente ao redor do centro, até cair. Isso é exatamente o que ocorre com os planetas, com as luas e até mesmo com os satélites que lançamos ao espaço. Todos estão se movendo dentro dessas curvas invisíveis que a gravidade desenha no espaço. Outra coisa fascinante é que a gravidade nunca se desliga. Você não pode bloqueá-la, não pode escapar dela. Você pode enfraquecer seu efeito afastando-se, mas ela sempre estará lá. Na superfície da Terra é forte, na Lua mais fraca. Em uma galáxia, suave, mas imensa. Não importa onde você esteja, a gravidade está moldando a forma como tudo se move, até mesmo o tempo. Mas voltemos a algo mais cotidiano. Quando você pula, você se afasta do chão por um instante e depois volta. Nesse pequeno arco, há uma história completa de gravidade. No momento em que seus pés perdem contato com o chão, você entra brevemente em queda livre. Durante esse instante, você não tem peso. Mas assim que aterrissa, a superfície o freia abruptamente e a sensação de peso retorna. É como se seu corpo e a terra se reencontrassem. Se pudéssemos eliminar completamente essa resistência, flutuaríamos sem esforço. Essa é a sensação que buscamos imitar quando falamos de ausência de peso. Não se trata de que a gravidade tenha desaparecido, mas de que nada o impede de seguir sua direção natural. E, no fundo, isso é o que significa gravidade. É a tendência das coisas a se moverem, seguindo o caminho mais simples possível dentro do espaço que as rodeia. O mais impressionante é que este fenômeno tão familiar e ao mesmo tempo tão profundo está ocorrendo em toda a parte, desde a queda de uma folha até o movimento das galáxias. E embora possamos descrevê-lo com fórmulas, sua essência é simples. Tudo o que tem massa curva o espaço, e tudo o que se move segue essas curvas. Essa é a dança que mantém o cosmos em equilíbrio. Assim, da próxima vez que você sentir o peso do seu corpo, lembre-se, o que você está sentindo não é a gravidade em si, mas o chão dizendo que você não pode cair mais. Na verdade, a cada segundo, o planeta inteiro se move dentro de uma vasta rede de curvas invisíveis. A gravidade não é uma corrente que nos prende, mas a melodia suave que guia o movimento de tudo o que existe. E no final, compreendê-la não é apenas entender uma força, mas reconhecer que, mesmo quando acreditamos estar parados, estamos participando do mesmo baile silencioso que move as estrelas. Antes de avançar, lembre-se que você pode desfrutar de narrações completas como esta, baixando-as a partir do link disponível no vídeo, e assim você poderá desfrutá-las a qualquer momento e sem interrupções incômodas de anúncios, agora continuando. Imagine que você solta uma pedra de um edifício alto. Você a vê cair em linha reta em direção ao chão, empurrada pela gravidade. Isso parece muito claro aqui na Terra. Cair significa mover-se para baixo, em direção ao centro do planeta. Mas o que acontece se você estiver no espaço? O que significa cair quando já não há um baixo? No espaço, a queda não desaparece, apenas muda sua forma. Na verdade, tudo o que orbita, um satélite, a Lua, a Estação Espacial Internacional, até mesmo a própria Terra, está caindo. Sim, caindo. Mas de uma maneira tão particular que nunca chega a tocar o chão. E esse é um dos conceitos mais belos e contra-intuitivos da física moderna. Uma órbita nada mais é do que uma queda eterna que nunca termina. Pensemos na Estação Espacial Internacional, que viaja ao redor de nosso planeta a uns 400 quilômetros de altitude. Lá em cima,
Os astronautas parecem flutuar livremente, como se a gravidade não existisse. Mas eles não estão fora do alcance da gravidade terrestre. De fato, a gravidade lá ainda tem cerca de 90% da força que tem na superfície. Então, se a gravidade ainda existe, por que parecem flutuar? A resposta está em que tanto a estação quanto os astronautas estão caindo ao mesmo tempo, mas não caem em linha reta. Estão se movendo para frente a uma velocidade tão alta, cerca de 28 mil quilômetros por hora, que, enquanto caem, a curvatura da Terra se afasta sob eles na mesma velocidade. É como se cada vez que a estação descesse um pouco, o planeta também se curvasse exatamente nessa direção, de modo que a queda nunca termina em um impacto. Podemos imaginar isso com um exemplo mais simples. Se você lança uma bola horizontalmente, ela percorre uma distância antes de cair no chão. Se a lança mais forte, ela irá mais longe antes de cair. Mas se você pudesse lançá-la rápido o suficiente, tão rápido que a Terra se curvasse sob sua trajetória na mesma velocidade que a bola desce, então a bola nunca tocaria o chão. Continuaria caindo sem fim, dando voltas ao redor do planeta. Isso é uma órbita. E isso é exatamente o que acontece com a Estação Espacial Internacional. Os astronautas não flutuam porque não há gravidade, mas porque tanto eles quanto a nave estão caindo juntos. Estão em um estado de queda livre permanente, movendo-se ao redor da Terra, em vez de em direção a ela. Dentro da estação, não há nada que os detenha nem os empurre para baixo, como o chão faz conosco aqui embaixo. Por isso, a sensação de peso desaparece. Na superfície terrestre, sentimos nosso peso porque o chão nos freia. A gravidade tenta nos empurrar em direção ao centro do planeta, mas o chão exerce uma força igual e oposta que nos mantém em equilíbrio. Essa resistência é o que nosso corpo interpreta como peso. No entanto, se o chão desaparece, como em uma queda livre ou em uma montanha-russa durante alguns segundos, essa força também desaparece e sentimos essa breve sensação de ausência de peso. No espaço, essa sensação não dura segundos. Dura todo o tempo que a nave permanecer orbitando. A paradoxo é fascinante. Os astronautas que flutuam estão caindo e a estação espacial inteira está caindo também. Mas como tudo ao seu redor cai exatamente da mesma maneira, não há nenhuma referência que os faça sentir movimento. Do seu ponto de vista, parecem estar suspensos em calma absoluta, em um silêncio onde tudo se move junto. Este conceito também explica por que os satélites podem permanecer durante anos, girando ao redor da Terra, sem cair diretamente sobre ela. Estão em uma dança perfeita entre velocidade e gravidade. A gravidade os puxa em direção ao planeta, mas sua velocidade lateral os mantém em constante queda ao redor do mundo. Se movessem mais devagar, a órbita decairia e eventualmente cairiam. Se fossem demasiado rápidos, escapariam para o espaço profundo. É um equilíbrio delicado, como uma corda bamba cósmica onde a gravidade e o movimento lateral mantêm tudo em harmonia. E essa mesma harmonia se repete em todas as escalas do universo. A Lua cai ao redor da Terra. A Terra cai ao redor do Sol. O Sol cai ao redor do centro da galáxia. E assim, em uma cadeia infinita de quedas, todo o cosmos parece suspenso em uma dança eterna. Se pensarmos bem, até mesmo nós, sentados na superfície, estamos caindo. A Terra se move em uma órbita ao redor do Sol. E embora não sintamos isso, estamos todos em queda livre em direção à nossa estrela, apenas com a velocidade certa para nunca alcançá-la. Quando os astronautas olham pela janela da estação espacial e veem a Terra mover-se lentamente abaixo, o que observam não é apenas a beleza do nosso planeta azul, mas também a demonstração perfeita
da gravidade em ação. Uma queda contínua que se converte em movimento circular. Nessa queda, o sentido de em cima ou embaixo deixa de ter significado. Só existe a direção da órbita e a sensação de estar flutuando em um sonho sem fim. E a ideia de cair muda completamente quando saímos do nosso pequeno mundo. No espaço, cair não significa aproximar-se de algo, mas sim mover-se com ele. Tudo cai junto. Tudo se move dentro da curvatura invisível que a gravidade desenha no tecido do espaço. Assim que da próxima vez que você vir imagens de astronautas flutuando na estação espacial, lembre-se disto. Eles não estão sem peso porque a gravidade desapareceu. Estão sem peso porque nada os detém. Estão caindo, assim como você faria se o chão desaparecesse sob seus pés. Só que a queda deles nunca termina. No silêncio do espaço, nesse movimento contínuo que parece descanso, a gravidade continua sendo a protagonista. E de alguma forma poética, tudo o que vemos lá em cima, planetas, luas, estações, poeira estelar, está fazendo o mesmo que aquela pedra que você solta da sua mão. Está caindo. Só que o faz com uma elegância que desafia nossa intuição. Uma queda que não destrói, mas que mantém o universo em movimento. Se olharmos para o céu em uma noite clara, podemos pensar que o universo é um lugar tranquilo, quase imóvel. Mas, na verdade, tudo o que vemos, das estrelas às galáxias mais distantes, nasceu do mesmo processo. Uma gigantesca e lenta queda. Porque a gravidade não apenas faz as coisas caírem, ela também constrói. É o grande arquiteto do cosmos. Imagine uma nuvem imensa de gás e poeira flutuando no espaço. À primeira vista, parece quieta, sem forma nem direção. Mas dentro dela, cada partícula, por pequena que seja, exerce uma diminuta atração sobre as outras. É a gravidade, trabalhando de maneira silenciosa, puxando tudo para o centro. No início, essa atração é quase imperceptível. No entanto, com o passar do tempo, algo muda. Onde há um pouco mais de matéria, a gravidade se torna mais forte. Essa pequena região começa a atrair mais gás, mais poeira, mais partículas. E quanto mais massa a acumula, mais cresce sua atração. É um ciclo que se reforça. A queda se acelera, o centro se aquece. A nuvem inteira começa a colapsar. Esse processo se chama colapso gravitacional e é uma das forças criativas mais poderosas do universo. Quando a gravidade vence a pressão interna do gás, a tendência das partículas a se expandirem, todo o material começa a cair em direção ao centro. À medida que o faz, a energia do movimento se transforma em calor. O núcleo da nuvem se torna cada vez mais quente, até que chega a um ponto crítico, o momento em que a temperatura e a pressão são tão altas que os átomos de hidrogênio começam a se fundir, liberando energia. Nesse instante, nasce uma estrela, uma simples queda, uma atração entre partículas diminutas, se transforma em uma fonte de luz que pode brilhar durante milhares de milhões de anos. A gravidade, que a princípio parecia apenas um puxão para baixo, acaba sendo a força que acende o fogo dos sóis. Mas a história não termina aí. Ao redor dessa nova estrela, o gás e a poeira que sobraram também sentem a atração. Não caem diretamente para o centro, mas começam a girar ao seu redor, formando um disco plano. Dentro desse disco, os grãos de poeira colidem entre si, se agrupam, crescem pouco a pouco. É um processo lento, mas constante. Com o tempo, esses pequenos fragmentos se convertem em rochas, depois em montanhas flutuantes e, finalmente, em planetas. Assim é como nascem os sistemas planetários, de um mesmo ato de queda e atração. Tudo o que conhecemos, a Terra, a Lua, o Sol,
foi moldado por essa dança de colisões e gravidade. Até mesmo os cometas, esses viajantes gelados que percorrem o sistema solar, são restos desse processo. São as sobras da construção cósmica, lembretes de que a gravidade não desperdiça nada. Tudo, em algum momento, fez parte de uma nuvem que colapsou. Mas a gravidade não para nas estrelas ou nos planetas. Em escalas ainda maiores, continua construindo. As estrelas recém-nascidas geralmente não estão sozinhas. Nascem em grupos, em enxames. E esses grupos, unidos pela mesma atração invisível, se agrupam em estruturas ainda maiores, aglomerados, e depois galáxias inteiras. Cada galáxia é como uma cidade de estrelas, onde a gravidade atua como o cimento que mantém tudo unido. É a mesma lei que faz cair uma maçã, que também mantém girando os braços espirais da Via Láctea. E, além, as galáxias mesmas se atraem umas às outras, formando aglomerados galácticos, superaglomerados e, finalmente, a rede cósmica, um tecido gigantesco de matéria que abrange o universo inteiro. Tudo isso surge do mesmo princípio, a tendência natural da matéria a se juntar, a cair sobre si mesma. Podemos imaginar o cosmos como um imenso tapete onde a gravidade desenha padrões. Onde há um pouco mais de massa, forma-se um nó. Esse nó atrai mais matéria, e assim as estruturas crescem. De um início quase homogêneo, o universo se torna complexo, cheio de formas, de vazios, de filamentos. E o mais fascinante é que, no fundo, tudo continua sendo uma queda. Uma queda que começou há mais de 13 mil milhões de anos, quando o universo era apenas uma sopa quente de partículas. Naquele momento, pequenas variações na densidade foram suficientes para que a gravidade começasse sua obra, puxando de um lado, apertando do outro, acumulando matéria, até que apareceram as primeiras estrelas. Desde então, a gravidade não parou de trabalhar. Quando uma estrela envelhece e morre, sua própria gravidade pode esmagá-la até convertê-la em uma anã branca, uma estrela de nêutrons ou até mesmo em um buraco negro. Mas nada se perde. Os restos expelidos se dispersam pelo espaço e, mais tarde, podem formar novas nuvens, novas estrelas e novos planetas. É um ciclo eterno de criação e destruição, de queda e renascimento. E tudo, absolutamente tudo, parte do mesmo princípio: a matéria que cai atraída pela sua própria massa. Se você pensar bem, a gravidade não é apenas uma força. É uma história que começou com pequenas partículas e terminou construindo galáxias. Uma história em que cada átomo do seu corpo, cada respiração que você toma, provém de uma cadeia ininterrupta de colapsos gravitacionais. Cada vez que você olha ao céu e vê uma estrela brilhar, você está vendo o resultado de milhares de milhões de anos de quedas. Quedas tão lentas que parecem eternas, mas tão poderosas que deram forma ao universo. Porque a gravidade, esse simples puxão que sentimos quando deixamos cair algo, é também a mão invisível que esculpiu tudo o que existe. Desde as partículas mais pequenas até os planetas mais grandes, tudo o que você vê é o resultado de matéria caindo em direção a si mesma. Uma queda que não termina, uma dança que não para e que, em seu silêncio, continua construindo o universo que habitamos. Quando pensamos na gravidade, costumamos imaginá-la como uma força irresistível, uma espécie de ímã cósmico que atrai tudo. Mas a realidade é mais sutil. A gravidade não governa sozinha. No universo, está em constante competição com outras forças e energias que tentam fazer o contrário, separar, expandir ou manter as coisas em equilíbrio. O resultado dessa luta é o que determina a forma, o destino e até a existência mesma
de tudo o que vemos no cosmos. Para entendê-lo, pensemos primeiro no que está mais próximo: uma estrela. Sabemos que uma estrela nasce quando uma nuvem de gás colapsa por sua própria gravidade. Mas, uma vez acesa, o núcleo dessa estrela começa a liberar uma enorme quantidade de energia. Essa energia se traduz em pressão térmica, uma espécie de impulso para fora que tenta expandir a estrela e dispersar sua matéria. Durante a maior parte de sua vida, a estrela existe em um delicado equilíbrio entre essas duas forças: a gravidade puxando para o centro e a pressão térmica empurrando para fora. Se a pressão aumenta demais, a estrela se expande. Se diminui, a gravidade ganha e a estrela colapsa. É uma dança precisa, uma espécie de respiração cósmica que pode durar milhares de milhões de anos. Este mesmo princípio se aplica a muitas outras estruturas do universo. Os planetas, as nuvens de gás, as galáxias, todos são o resultado de um equilíbrio entre o que tenta unir e o que tenta dispersar. Mas em escalas maiores, entra em jogo outro competidor: a energia do movimento. Por exemplo, quando uma galáxia gira, suas estrelas se movem a enormes velocidades ao redor do centro. Esses movimentos criam uma espécie de força centrífuga que se opõe à gravidade. Se a gravidade fosse mais fraca, ou se as estrelas se movessem um pouco mais rápido, a galáxia se desarmaria como uma funda que solta sua pedra. Mas quando ambas as forças se equilibram, a galáxia se mantém estável, girando lentamente durante milhares de milhões de anos. Em escalas ainda maiores, o equilíbrio se torna ainda mais complexo. As galáxias não flutuam isoladas. Agrupam-se em aglomerados galácticos, enormes concentrações de centenas ou milhares de galáxias unidas por gravidade. Nestes aglomerados, a atração mútua é tão intensa que podem manter seus membros unidos, mesmo quando o universo inteiro se expande ao seu redor. Sim, porque além da gravidade, há algo mais agindo em uma escala ainda maior: a expansão do universo. Desde o Big Bang, o próprio espaço tem se esticado. Não é que as galáxias viajem através do espaço, afastando-se umas das outras, mas sim que o próprio tecido do espaço se expande, arrastando-as consigo. É como se pontos desenhados na superfície de um balão se separassem ao inflá-lo. Os pontos não se movem sobre a superfície, é a superfície que cresce. E aqui surge uma pergunta fascinante: se o universo se expande, por que algumas coisas não se separam? A resposta é que, em pequena escala, a gravidade ainda é mais forte que a expansão. A Terra não se afasta do Sol, nem o Sol da galáxia. Nesses casos, a gravidade domina. Mas quando as distâncias são enormes, de milhões de anos-luz, a expansão do espaço começa a ganhar a partida. Assim, o universo se comporta como um campo de batalha entre a atração e a expansão. Nas regiões mais densas, onde há muita matéria, a gravidade consegue prender a matéria e formar estruturas: estrelas, galáxias, aglomerados. Mas nas zonas onde a matéria é escassa, a expansão se impõe, separando as galáxias e aumentando os vazios cósmicos. Podemos imaginá-lo como uma rede cósmica. Os fios são os lugares onde a gravidade venceu, e os espaços vazios entre eles são onde a expansão triunfou. Cada ponto brilhante nessa rede é uma vitória local da gravidade, uma bolha de ordem no meio do crescimento constante do espaço. Até mesmo dentro dos aglomerados galácticos, a competição continua. As galáxias orbitam umas ao redor das outras. Às vezes colidem, se fundem ou se rasgam pela força gravitacional mútua. Ao mesmo tempo, a expansão do espaço continua puxando em todas as direções, como se tentasse romper as cadeias que as mantêm unidas.
é um equilíbrio dinâmico. Localmente, a gravidade cria e sustenta estruturas, mas globalmente, a expansão do universo vai diluindo tudo. E o mais intrigante é que a expansão não apenas continua, mas se acelera. Os astrônomos descobriram que uma misteriosa energia, a chamada energia escura, está impulsionando essa expansão acelerada. Ao contrário da gravidade que atrai, a energia escura parece fazer o oposto. Empurra, separa, e à medida que o universo cresce, seu efeito se torna cada vez mais dominante. Se esta tendência continuar, chegará um ponto em que até mesmo os aglomerados de galáxias poderão ficar isolados uns dos outros, perdidos em um oceano de espaço cada vez mais vazio. As galáxias continuarão a existir, mas cada uma fechada em seu próprio pequeno reino gravitacional, enquanto o universo mais amplo se estica em direção à escuridão. Assim que, quando nos perguntamos se tudo no universo está sendo preso pela gravidade, a resposta é sim e não. A gravidade continua moldando o que está próximo, unindo, criando, mantendo tudo o que tem massa ou proximidade suficiente para resistir à expansão. Mas, ao mesmo tempo, o universo como um todo se estica, empurrando os limites dessas estruturas cada vez mais longe. No fundo, o cosmos é um jogo de equilíbrio, uma luta constante entre o impulso de se reunir e a tendência de se separar. E nós, aqui na Terra, fazemos parte de uma dessas pequenas ilhas onde a gravidade ainda vence. Talvez, dentro de milhares de milhões de anos, quando a expansão tiver apagado o resto do céu visível, os descendentes da humanidade olhem as estrelas e pensem que o universo termina em sua própria galáxia, sem saber que, além do horizonte escuro, continua sendo travada a mesma batalha que hoje mantém tudo unido. Uma batalha silenciosa, onde cada átomo, cada estrela e cada galáxia são o resultado de um delicado equilíbrio entre a queda e a expansão, entre o abraço invisível da gravidade e o impulso imparável do próprio espaço. À primeira vista, a ideia de que o universo inteiro está se expandindo parece contradizer tudo o que dissemos até agora. Se tudo está caindo por gravidade, como é possível que, ao mesmo tempo, o universo esteja se esticando? Essas duas coisas não deveriam se anular mutuamente? A resposta, embora pareça paradoxal, é que ambas são verdadeiras, mas em escalas diferentes. Para entendê-lo, primeiro é preciso imaginar a expansão do universo, não como um movimento das galáxias através do espaço, mas como uma mudança no próprio espaço. Não é que as galáxias estejam viajando por um vazio fixo, mas sim que o tecido do universo, o próprio espaço, está se esticando. Uma comparação clássica é a de um balão com pontos desenhados em sua superfície. Se você inflar o balão, os pontos não se movem sobre ele, mas a distância entre eles aumenta porque a superfície se expande. Em nosso universo ocorre algo parecido. As galáxias se afastam umas das outras porque o espaço entre elas está se esticando. E o mais surpreendente é que esta expansão não tem um centro. Não há um ponto de onde tudo se afaste. É uniforme. Ocorre por igual em toda parte, em todas as direções. De qualquer galáxia que você escolher, parecerá que tudo está se afastando dela. Isso foi confirmado pelas observações de Edwin Hubble no século XX, quando descobriu que as galáxias mais distantes se afastam mais rápido. Quanto mais longe estão, maior é a expansão do espaço que as separa. Mas então surge a dúvida: se tudo se expande, por que a Terra não se estica? Por que não sentimos que nossos átomos se afastam entre si? A razão é que, em pequena escala, a gravidade e outras forças são muito mais fortes do que a expansão. A expansão do espaço age de forma extremamente fraca,
em distâncias pequenas. Por exemplo, dentro do Sistema Solar, a gravidade do Sol mantém os planetas em órbita. A expansão do universo é tão insignificante em comparação que nem sequer pode afetar o tamanho de uma órbita. O mesmo ocorre com a Via Láctea. Sua gravidade mantém unidas centenas de milhares de milhões de estrelas, impedindo que a expansão as separe. De fato, tudo o que está ligado gravitacionalmente, como estrelas, galáxias e aglomerados galácticos, permanece intacto. Essas regiões são como pequenas bolhas de estabilidade dentro do universo em expansão. Dentro delas, a gravidade domina. Fora delas, a expansão assume o controle. Então, como se reconciliam ambas as ideias? Podemos pensar no universo como um grande tecido que se estica lentamente. Nesse tecido, há pequenas regiões mais densas, onde a matéria colapsou e se uniu. Essas regiões não se expandem com o resto, porque sua gravidade interna as mantém unidas. Enquanto isso, os espaços vazios entre essas regiões, onde a matéria é escassa, se expandem. E à medida que o universo envelhece, essa expansão se acelera. Essa aceleração é um dos maiores mistérios da cosmologia moderna. Deve-se a algo que os cientistas chamam de energia escura, uma forma de energia que parece preencher o espaço e impulsioná-lo a se expandir cada vez mais rápido. Ninguém sabe exatamente o que é, mas representa quase 70% de todo o conteúdo energético do universo. Em escalas enormes, essa energia supera a atração gravitacional, fazendo com que as galáxias muito distantes se separem cada vez com maior velocidade. Por isso, embora dentro de uma galáxia, as estrelas continuem caindo umas ao redor das outras, e embora os planetas continuem caindo ao redor de seus sóis, em escalas cósmicas, a expansão do espaço continua imparável. É como se existissem dois níveis de movimento. Um local, onde a gravidade organiza e mantém a estrutura, e outro global, onde o universo como um todo se estica cada vez mais. A chave está no equilíbrio de forças. Em lugares onde a matéria é densa, a gravidade domina e mantém as coisas unidas. Em regiões mais vazias, a expansão ganha terreno e afasta as estruturas umas das outras. Essa coexistência entre união e separação é o que dá forma ao universo tal como o conhecemos. Poderíamos dizer que o cosmos vive em uma dualidade constante. Enquanto a gravidade constrói, a expansão separa. Enquanto umas partes do universo se comprimem, outras se afastam. E o assombroso é que ambas as coisas ocorrem ao mesmo tempo, em perfeita harmonia. Assim que não, a expansão do universo não contradiz a ideia de cair, mas bem a complementa. Tudo continua caindo, só que dentro de um espaço que se estica. As galáxias, as estrelas e os planetas estão presos em seus próprios sistemas, caindo uns ao redor dos outros, enquanto o universo que os contém se expande lentamente em direção ao infinito. Do nosso pequeno canto na Via Láctea, pode parecer que vivemos em um universo estático, mas, na verdade, tudo ao nosso redor participa desta dança cósmica de atração e expansão. Um equilíbrio entre a força que une e a que separa, entre a queda que cria e o espaço que cresce. Um universo onde, mesmo enquanto tudo cai, o próprio chão sob nossos pés está se estendendo. Se olharmos para o céu, vemos milhares de milhões de estrelas, planetas e galáxias. Tudo parece visível, tangível, até previsível. Mas, surpreendentemente, a maior parte do universo é invisível. A matéria que podemos ver, planetas, estrelas, gás, poeira, representa apenas uma fração de tudo o que existe. A outra parte, a mais abundante, é algo que não podemos observar diretamente. Matéria escura. À simples vista, não podemos vê-la,
Não emite luz, nem calor, nem nenhum tipo de radiação que possamos detectar. No entanto, sabemos que está lá porque sentimos seu efeito, sua gravidade. A matéria escura atua como um esqueleto invisível que sustenta o universo. Sem ela, muitas das estruturas que conhecemos não poderiam existir. As galáxias, por exemplo, se formariam e depois se dispersariam, como um remoinho de poeira que se desfaz sem controle. A gravidade da matéria visível por si só não seria suficiente para manter unidas as estrelas que giram nos braços espirais. Imagine uma galáxia como um carrossel gigante. As estrelas são os cavalinhos que giram ao seu redor. A gravidade que sentimos à simples vista seria como o eixo central do carrossel, mantendo tudo unido. Mas se contássemos apenas essa parte, os cavalinhos mais externos sairiam disparados. Aqui é onde entra a matéria escura. Funciona como um suporte invisível, estendendo-se além dos limites visíveis da galáxia, assegurando que tudo gire sem se dispersar. De maneira semelhante, quando observamos aglomerados de galáxias, notamos que se movem de forma estranha. As galáxias dentro de um aglomerado se deslocam mais rápido do que a matéria visível poderia explicar. É como se estivéssemos em um trem e a gravidade normal não fosse suficiente para nos manter nos assentos. A única maneira de entender estas velocidades é assumir que há um componente adicional de gravidade, gerado por algo que não vemos. A matéria escura. Podemos pensar nela como uma espécie de cola cósmica. Embora invisível, sua presença assegura que a estrutura do universo se mantenha estável. Sem matéria escura, as galáxias se dispersariam e não poderiam formar os padrões ordenados que observamos no céu noturno. Até mesmo a Via Láctea, nossa própria galáxia, está cercada por um halo de matéria escura que a mantém unida. O fascinante é que a matéria escura também tem um papel criativo. Nos primeiros momentos do universo, quando as nuvens de gás começaram a colapsar e formar as primeiras estrelas e galáxias, a gravidade da matéria escura ajudou a concentrar a matéria visível nos lugares corretos. É como se tivesse dado a base para que as estruturas fossem construídas, assegurando que a queda da matéria ordinária não se dispersasse no vazio. Desta maneira, a matéria escura não só mantém o que já existe, mas também guia a formação de novas estruturas. Mesmo que nunca a vejamos, sua influência está em cada galáxia que gira, em cada aglomerado de estrelas que permanece unido, e em cada filamento da rede cósmica que conecta galáxias através de milhões de anos-luz. Em resumo, a gravidade que sentimos não conta toda a história. A matéria escura nos lembra que grande parte da atração que dá forma ao universo é invisível. Ainda assim, é essencial para a existência de tudo o que podemos ver. É o fio invisível que sustenta o universo, permitindo que as estrelas caiam e girem sem se perder, que as galáxias se mantenham unidas e que o cosmos conserve sua beleza e ordem. Sem ela, a queda da matéria ordinária não teria direção. As estruturas colapsariam ou se espalhariam, e o universo seria um lugar muito menos estável. Assim, da próxima vez que você contemplar a Via Láctea no céu, lembre-se que a luz que você vê é apenas a ponta de um iceberg invisível, sustentado pela silenciosa e constante gravidade da matéria escura. Se a gravidade que sentimos na Terra parece forte, imagine o que ocorre quando nos aproximamos de um objeto onde a gravidade é milhões, ou até milhares de milhões de vezes mais intensa, um buraco negro. Estes são os pontos mais extremos do universo, lugares onde a gravidade não só atrai, mas que estica e esmaga tudo em seu caminho. Quando um objeto se aproxima de um buraco negro,
começa a experimentar efeitos que não existem em nenhum outro lugar. A primeira sensação, que os físicos chamam de espaguetificação, é literalmente isso. O corpo se estica como um espaguete. Mas não apenas de maneira figurada. Ocorre porque a gravidade não age igualmente em cada parte do objeto. Imagine que você está caindo de pé em direção a um buraco negro. Seus pés estão mais perto do centro de gravidade e sentem uma força muito maior do que sua cabeça, que está mais longe. Essa diferença de força, chamada efeito de maré, estica seu corpo à medida que avança. Ao mesmo tempo, os lados do seu corpo se comprimem, porque a atração tenta concentrá-lo em direção ao eixo de queda. A combinação de estiramento e esmagamento cria uma experiência que, no caso de estrelas ou naves espaciais, pode destruir qualquer estrutura em segundos. Mas os buracos negros não afetam apenas o que cai diretamente neles. Sua gravidade extrema também pode influenciar a distância. As marés cósmicas podem esticar nuvens de gás, torcer órbitas e rasgar estrelas mesmo sem que estas cheguem ao horizonte de eventos. É como se o próprio espaço se esticasse e comprimisse ao redor desses objetos, transformando qualquer aproximação em uma dança violenta e mortal. Ainda assim, a queda em direção a um buraco negro é um processo gradual de longe. A quilômetros de distância, os efeitos são suaves e quase imperceptíveis. A gravidade aumenta lentamente à medida que nos aproximamos, e apenas nos últimos instantes se tornam extremos. Esta transição nos permite imaginar a escala dessas forças. Algo que parece tranquilo e silencioso de longe pode se transformar em um puxão irresistível, capaz de desfazer qualquer coisa conhecida. Até mesmo a luz se curva ao redor de um buraco negro, seguindo a mesma queda extrema do espaço-tempo. Por isso dizemos que nada pode escapar de sua atração. Nem matéria, nem radiação, nem informação. A queda se converte em uma viagem sem retorno, onde a gravidade é tão intensa que tudo fica preso em seu núcleo invisível. Os buracos negros também nos mostram a dualidade da gravidade. Podem destruir e, ao mesmo tempo, estruturar. Quando uma estrela se aproxima demais e é rasgada, parte de seu material pode formar discos de acreção que brilham intensamente e lançam jatos de matéria para o espaço, contribuindo para a formação de novas estruturas. Mesmo na destruição, a gravidade extrema continua sendo um agente criativo. No universo, então, a queda nem sempre é tranquila. Enquanto que as estrelas, planetas e galáxias se movem seguindo curvas suaves e previsíveis, perto de um buraco negro, tudo se intensifica. Cada átomo sente a diferença de atração. Cada linha de gravidade se transforma em um puxão violento, e a queda deixa de ser um simples movimento em direção a um centro. Se transforma em um estiramento que redefine a própria matéria. Os buracos negros e os efeitos de maré nos lembram que a gravidade não tem limites. O que percebemos na Terra como uma força constante é apenas um sussurro comparado com o que ocorre nestes cantos extremos. E, no entanto, até ali, as mesmas leis que fazem cair uma pedra ou manter girando uma galáxia continuam funcionando, apenas levadas ao extremo. Na imensidão do cosmos, estes objetos extremos são lembretes de que a queda pode ser tanto tranquila quanto brutal, e que a gravidade, invisível e constante, age em todos os níveis, desde partículas diminutas até os monstros do espaço profundo. Quando pensamos na queda, é tentador imaginar que, no final, todo o universo poderia colapsar novamente em direção a um único ponto, como um enorme regresso a um Big Bang invertido. Esta ideia se chama o Grande Colapso, ou Big Crunch. Neste cenário, a gravidade finalmente venceria a expansão
e toda a matéria e energia começariam a se aproximar até se fundir em uma singularidade. Seria uma queda universal, completa e final, como se todo o cosmos regressasse ao estado original. Mas o universo é mais complexo e oferece outras possibilidades. Se a gravidade não conseguir superar a expansão, o que vemos agora poderia continuar indefinidamente. Este cenário se chama expansão eterna ou morte térmica. Nele, as galáxias continuarão se afastando umas das outras, a energia se dispersará e, com o tempo, as estrelas se apagarão, os planetas ficarão sós e o cosmos se tornará cada vez mais frio e escuro. A queda já não seria em direção a um centro, mas em direção a um estado de vazio absoluto e tranquilo. Há até um cenário mais extremo, chamado Big Rip, ou Grande Ruptura. Neste caso, a expansão acelerada do universo, impulsionada pela misteriosa energia escura, aumentaria até que as galáxias, estrelas, planetas e até átomos individuais fossem literalmente rasgados pela expansão do espaço. Aqui, a gravidade já não poderia manter unidas as estruturas, e a queda deixaria de fazer sentido, porque tudo se esticaria em vez de se reunir. Então, que futuro nos espera realmente? As observações atuais sugerem que a expansão do universo está se acelerando. Isso significa que, por enquanto, a ideia de um grande colapso parece pouco provável. Em outras palavras, tudo indica que o universo não voltará a cair em um único ponto central. A gravidade continua funcionando localmente, mantendo unidas galáxias, sistemas solares e planetas, mas em grande escala a expansão domina. Ainda assim, a noção de queda continua sendo relevante de outras formas. Cada galáxia, cada estrela, cada planeta continua caindo ao redor de um centro de gravidade local. A gravidade nunca deixa de agir, mas seu alcance tem limites diante da imensa expansão do espaço. Por isso, embora o universo em seu conjunto não colapse, dentro de suas partes, ainda podemos observar a queda em ação, órbitas, colapsos estelares e a formação de estruturas. Estas possibilidades nos lembram que a queda nem sempre significa final ou destruição. Pode ser também um processo criativo e estruturante que organiza a matéria em escalas pequenas, enquanto que a expansão em escalas enormes garante que o universo continue crescendo e evoluindo. Em termos simples, podemos imaginar assim: os sistemas locais continuam caindo e girando, enquanto que o universo inteiro se estica lentamente, como um tapete que se estende enquanto os fios dentro dele continuam se entrelaçando. Essa dualidade mantém o equilíbrio entre movimento, estrutura e expansão, e faz com que a história do cosmos seja tão fascinante quanto relaxante. Em resumo, o universo pode continuar se expandindo indefinidamente, enquanto a gravidade continua governando as pequenas quedas locais. A ideia de que tudo poderia colapsar novamente existe, mas não é a favorita dos astrônomos hoje. Em contrapartida, a evidência sugere um futuro onde a expansão continua e onde a queda permanece apenas dentro dos sistemas ligados por gravidade, como galáxias e planetas. A dança continua. Queda local, expansão global. Tudo em equilíbrio, silenciosa e constante. Quando falamos de queda no universo, surgem muitas dúvidas e mal-entendidos, especialmente porque as ideias de gravidade, órbitas e expansão podem parecer contraditórias. Uma das perguntas mais frequentes é: tudo está se movendo em direção a um centro? A resposta é não. A queda não significa que todo o universo esteja sendo atraído para um único ponto. A gravidade age localmente, mantendo unidos planetas, estrelas e galáxias. Mas em grande escala o próprio espaço se expande. Não há um centro do universo,
para o qual tudo esteja caindo. Outra dúvida comum tem a ver com a Lua. Está caindo sobre a Terra? A resposta é mais sutil do que parece. A Lua sim está em queda, mas não em direção a uma colisão inevitável. Está em órbita, o que significa que enquanto cai em direção à Terra por gravidade, seu movimento lateral é suficiente para evitar que chegue até nós. É como uma pedra lançada horizontalmente. Cai, mas nunca toca o chão, se move rápido o suficiente. A Lua cai e, ao mesmo tempo, falha em alcançar a Terra, criando um equilíbrio perfeito que mantém sua órbita estável. Muitas pessoas também se perguntam se a expansão do universo empurra objetos locais, como nosso sistema solar ou a Via Láctea. A resposta é não, pelo menos não de maneira perceptível. A expansão afeta principalmente grandes escalas, onde a gravidade dos objetos é fraca comparada com o efeito da energia escura. Em sistemas ligados por gravidade, como planetas ao redor de estrelas ou estrelas dentro de galáxias, a atração gravitacional é muito mais forte do que a expansão. Por isso, não sentimos que o espaço esteja esticando nosso ambiente próximo. Outro erro comum é pensar que a gravidade sempre significa queda direta em direção a um centro. Na verdade, muitas vezes a queda se transforma em movimento circular ou órbitas. Planetas ao redor do Sol, satélites ao redor da Terra, ou até mesmo galáxias girando dentro de aglomerados, todos estão caindo constantemente, mas o fazem de maneira que nunca chegam ao centro. A queda pode ser curva, constante e estável, e ainda assim ser governada pela gravidade. Também há confusão sobre a relação entre queda e expansão. Algumas pessoas acreditam que se o universo se expande, a gravidade deve deixar de funcionar. Mas isso não é verdade. A gravidade continua agindo em qualquer escala, mas seu efeito se torna menor diante da expansão acelerada em distâncias enormes. Por isso, a queda e a expansão não se contradizem. Coexistem em diferentes níveis do cosmos. Em essência, estas perguntas frequentes nos lembram que a queda no universo não é simples nem uniforme. Pode ser local ou global, lenta ou intensa, visível ou invisível. A Lua não colide, a Terra não está se esticando pela expansão, e o universo não tem um centro para o qual tudo cai. Compreender esses matizes nos ajuda a apreciar a harmonia silenciosa do cosmos, onde a gravidade mantém as estruturas enquanto o espaço se expande ao redor delas. Em conclusão, os erros comuns surgem porque a gravidade e a expansão funcionam em níveis distintos. Localmente, tudo continua caindo, movendo-se e formando estruturas. Em grande escala, o universo cresce e se estica. A queda não é caos, nem a expansão é um impulso caótico. Tudo é parte de um equilíbrio delicado, silencioso e eterno, que mantém a dança do cosmos em movimento constante e harmonioso. Quando falamos de como tudo cai no universo, ou de como se expande, é fácil pensar que estas são ideias abstratas, quase filosóficas. Mas por trás delas, há séculos de observação e experimentos que confirmaram como a gravidade realmente funciona e como o cosmos se comporta em grande escala. Embora algumas dessas provas possam parecer complicadas, sua essência é surpreendentemente simples e bela, e nos mostra que a queda e a expansão não são apenas teoria, mas realidades observáveis. Comecemos na Terra, há mais de 400 anos, com um homem chamado Galileu Galilei. A história conta que Galileu deixou cair esferas de diferentes tamanhos da Torre de Pisa e observou que todas caíam no mesmo ritmo, sem importar seu peso. Este simples experimento demonstrou algo fundamental. A aceleração por gravidade é constante para todos os objetos, desde que não haja resistência do ar. Assim, uma pedra,
uma pena ou qualquer objeto caem de maneira previsível se ignorarmos o atrito com a atmosfera. Galileu nos ensinou que a queda não é arbitrária nem caprichosa. É uma propriedade fundamental do universo, algo que acontece de maneira silenciosa e constante. Séculos depois, outro cientista chamado Henry Cavendish levou a curiosidade um passo adiante. Em 1798, Cavendish projetou um experimento para medir a constante de gravitação universal, conhecida como G. Ele usou um dispositivo chamado balança de torção, que consistia em uma barra leve, suspensa por um fio fino, com bolas pesadas se aproximando de cada extremidade. A ligeira torção causada pela atração entre as massas permitiu a Cavendish calcular a força de gravidade entre objetos pequenos. Embora parecesse um experimento minúsculo e delicado, seus resultados confirmaram a existência de uma força universal que age entre todas as massas. Graças a ele, entendemos que a gravidade não é apenas um efeito local da Terra, mas uma interação que conecta tudo, desde uma pedra a um planeta, uma estrela ou uma galáxia. Se dermos um salto da Terra para o cosmos, as observações astronômicas mostram que a queda e a expansão não se limitam ao nosso entorno. No final do século XIX e no início do século XX, os astrônomos começaram a observar outras galáxias e a medir seus movimentos. Um dos descobrimentos mais impactantes foi realizado por Edwin Hubble, que notou que a luz de galáxias distantes se deslocava para o vermelho, um fenômeno chamado desvio para o vermelho. Isso significava que as galáxias se afastavam de nós, e quanto mais longe estavam, mais rápido o faziam. A conclusão foi clara. O universo não é estático, mas está se expandindo. Este achado, embora simples de expressar, mudou para sempre nossa visão do cosmos. A expansão não contradiz a queda local dos objetos. Apenas mostra que o próprio espaço se estica e que as forças locais, como a gravidade da Terra, do Sol ou de uma galáxia, continuam funcionando dentro de seus limites. Além disso, o estudo de supernovas, estrelas que explodem no final de sua vida, reforçou esta ideia. As supernovas agem como faróis distantes, permitindo medir distâncias e velocidades de galáxias muito afastadas. Ao observar sua luz, os astrônomos notaram que o universo não só se expande, mas o faz a um ritmo acelerado. Isto confirmou a existência da misteriosa energia escura, um componente que domina a expansão em grande escala, enquanto a gravidade mantém a coesão de estrelas, planetas e galáxias em menor escala. Graças a estas observações, compreendemos que a queda local e a expansão global são realidades coexistentes, complementares e mensuráveis. Até mais recentemente, experimentos modernos permitiram detectar a influência da matéria escura. Embora não possamos vê-la, sua gravidade adicional é percebida na rotação de galáxias e na forma de aglomerados galácticos. Observações com telescópios avançados mostram que as estrelas giram mais rápido do que a matéria visível poderia explicar. Isso indica que existe uma cola invisível que mantém unidas as galáxias e aglomerados, evitando que se espalhem enquanto tudo continua caindo e girando sob a ação da gravidade. Cada imagem de um aglomerado galáctico, cada mapa de distribuição de matéria invisível, é uma confirmação visual de que a queda não depende apenas do que podemos ver. Se voltarmos a pensar na Terra, tudo isso se reflete também em pequenos experimentos cotidianos. Cada vez que lançamos uma bola, observamos como cai com um ritmo constante e podemos calcular sua trajetória com precisão. Cada vez que um satélite orbita nosso planeta, podemos prever sua queda lateral constante graças à mesma gravidade
que Cavendish mediu e Galileu observou. A física do muito grande e do muito pequeno está conectada. E os experimentos nos permitem confirmar que as leis que vemos em um laboratório são as mesmas que regem o cosmos inteiro. Em conjunto, estas observações e experimentos mostram que a gravidade não é uma teoria abstrata, mas um fenômeno real, mensurável e previsível. Desde a queda de uma esfera em Pisa até a expansão de galáxias a milhões de anos-luz, desde os movimentos dos planetas até os mistérios da matéria escura, tudo segue um mesmo princípio. A gravidade age constantemente, enquanto o espaço se expande. Assim, cada queda, cada órbita, cada expansão e cada movimento no universo tem respaldo experimental e observacional. O que parecia um conceito difícil de imaginar se torna uma realidade observável, bela e silenciosa. A ciência nos permite ver que a queda não é apenas um efeito terrestre, mas um fio que conecta todo o cosmos, desde as partículas até as galáxias, enquanto o universo segue sua expansão silenciosa e constante. Respire fundo e deixe que estas imagens fiquem em sua mente por um momento. Vimos como a gravidade tece uma rede silenciosa que sustenta tudo, de uma maçã a uma galáxia, e como, ao mesmo tempo, o espaço se estica com uma paciência infinita. Essa dualidade, queda e expansão, nos lembra que o universo é ao mesmo tempo íntimo e vasto, próximo e surpreendente. Guarde esta sensação como uma pequena história para levar. Se alguma noite você olhar para o céu, lembre-se que cada ponto de luz participa em uma dança que começou há milhares de milhões de anos. Cair em direção ao seu centro, girar em equilíbrio e, ao mesmo tempo, viajar em um tecido que se estica. Se você gosta de ouvir estas versões narradas para dormir, encontrará as narrações completas no link do vídeo. Lá você pode baixar a gravação para desfrutá-la sem anúncios e com a tranquilidade de ouvi-la quantas vezes quiser. É uma forma acolhedora de voltar a estes temas, deixar que as ideias o embalem e descobrir detalhes que a primeira audição pode ter deixado passar. Lembre-se que, ao baixar a narração, você pode escolher ouvi-la sem anúncios incômodos, em modo offline e na velocidade que preferir, mais lenta se quiser dormir. As faixas foram pensadas para acompanhá-lo. Misturas suaves, pausas longas e uma duração que permite um descanso profundo. Também incluímos notas com pequenas sugestões para a noite, como exercícios de respiração e uma breve lista de reprodução recomendada para continuar. Tudo isso está disponível no link do vídeo. Se for útil para você, guarde-o em seu dispositivo e converta-o em parte de sua rotina noturna. Obrigado por acompanhar esta viagem com a voz em calma. Sua atenção agora se transforma em companhia. Cada audição ajuda a que estes relatos cheguem a mais pessoas que buscam aprender enquanto descansam. Se lhe apetecer, inscrever-se no canal é uma maneira simples de continuar encontrando mais noites com ciência e calma. Um gostei e compartilhá-lo com alguém que queira relaxar funciona igualmente bem. Se você decidir baixar a narração, o link está logo abaixo do vídeo. O projetamos para que seja fácil e sem interrupções. Guarde a faixa, apague as luzes e volte quando quiser. Aqui você encontrará sempre uma explicação tranquila, sem pressa, sobre as maravilhas que nos cercam. Obrigado por ouvir. Até a próxima noite, e que ideias suaves e curiosas o acompanhem enquanto você dorme.